oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede. Estamos aqui como igreja, Pai amado, como servos do Senhor, como filhos do Senhor. Também oramos a Ti para a instalação. Senhor do céu, pastor Roberto, Pai amado, que vem ali, Pai amado, vir a dessa comunicação, Senhor, a Tua bênção no teu servo. Vai dizer a palavra para os nossos corações, meus queridos. Senhor, venha, Pai amado, ungido com Tua graça, você está ungido, Pai amado, inspirado, Pai, nas Suas Escrituras, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Opera no teu servo, Pai amado, seu coração, Pai amado, que venha, Pai, ter mais sobre ele, poderosamente a função, Senhor, para falar com ele, para falar conosco, para ser edificados nesta noite, curados nesta noite, cheios nesta noite, para o teu louvor e tua glória, assim pedimos e agradecido, crendo que o Senhor, o Deus eterno, há de fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Recebeu o pastor Roberto com as palmas e muito bem. Glória. Seja bem-vindo, pastor. Aleluia. Palmas para o Senhor. As palmas para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Glória a Jesus. Eu também quero cumprimentar o povo de Deus na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Amém. Glória a Jesus. Queridos, a palavra de Deus diz assim: os que estão tristes, oram, e os que estão alegres, cantam. Irmãos, eu estou bastante alegre hoje. Daqui a pouco vou falar para os irmãos, sempre diferente, mas eu estou muito feliz. E por isso eu vou cantar juntamente com o povo de Deus um louvor bem pequenininho, irmãos. Bem pequenininho para nós darmos sequência no trabalho dessa noite. Diz mais ou menos assim: Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Mais uma vez, povo de Deus. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Glória a Jesus, as palmas bem fortes para Jesus. Glória a Jesus. Queridos, estou comigo você que trouxe a palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis. Gênesis 41, no versículo 38. Glória a Jesus. Gênesis 31, versículo 38, para a glória de Deus. Glória a Jesus. Gênesis 41 e o versículo 38. Apenas 2 versículos nós vamos estar lendo, irmãos. Amém, povo de Deus? Amém. Glória a Jesus. Diz assim o 38, irmãos: E disse Faraó a seu servo: Acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio quanto tu. Até aqui, povo de Deus. Você pode tomar seu assento, desocupar sua mão.
e aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez, irmãos. Glória a Jesus, povo de Deus, como que eu digo, todos os dias é um prazer muito grande, um motivo de alegria de poder estar mais uma noite juntamente com o povo de Deus, para juntamente nós louvarmos e engrandecer o santo nome do Senhor. E sempre, irmão, todos os dias dizer que Ele é digno de honra, glória, louvor e adoração. Nós estamos aqui, irmãos, não porque nós queremos, nós estamos aqui porque esse encontro o Senhor tem marcado comigo e com você. Então, povo de Deus, não vamos ficar com a boca fechada nesta noite. O motivo é de alegria. Então você tem a liberdade de adorar o Senhor Jesus. Enquanto, irmão, você está adorando o Senhor Jesus, Ele está curando, Ele está salvando. Enquanto você está adorando o Senhor Jesus, Ele está abrindo escolha, Ele está curando, Ele está libertando, irmãos. Queridos, eu vou falar para os irmãos o porquê, o motivo que eu disse para os irmãos que eu estou feliz na noite de hoje. Ontem, irmãos, quando eu estava trazendo essas cadeiras para cá, eu estava carregando, tirando da nossa igreja ali da Santa Teresinha, vou começar a pregação com esse testemunho, irmãos, que para mim é um testemunho, pode ser simples, mas é bastante gratificante. Eu estava tirando essas cadeiras para colocar no carro para trazer para cá, irmãos, e parou um rapaz lá. Nosso irmão Gustavo estava comigo, carregando, guardiando as cadeiras. Nós estávamos carregando na sadeira para trazer para cá, irmãos. E esse rapaz, ele parou. E ele é de uma outra religião. Irmão, nada contra outras religiões. Esqueci o nome da religião que ele é, irmãos. Mas amém. Irmãos, ele é de outra religião. E ele parou lá na nossa igreja. E ele falou assim: você está indo embora daqui? Eu falei assim: a gente está indo aí para outro lugar. Mas, irmãos, ele entendeu que nós estávamos mudando dali. Irmãos, ele encheu os olhos assim de lágrimas. Eu fiquei olhando para ele. E ele perguntou por quê. Eu estava mudando dali. Eu falei: não, a gente está indo fazer culto em outro lugar. Aí ele respirou, irmãos, assim meio que aliviado. E depois ele me abraçou. Ele me deu 2 abraços e um beijo aqui no rosto. E mandou um abraço para o nosso irmão Mariano, que fica lá na porta para nós. Só, irmãos, que esse homem, eu conheci ele lá no Egito, né, no templo do Egito. E ele é de uma outra religião que não gosta muito de crente. Mas, irmãos, o interessante é que esses dias nós estávamos no culto e ele parou lá também, ele ficou de pé na porta. Várias sexta-feiras ele está fazendo isso. E é um rapaz com o coração bastante duro, mas eu fiquei feliz por conta disso, irmãos. E eu estava cantando um louvor também, juntamente com o povo de Deus, e ele parou e ficou na porta cantando também, pastor. E ele disse assim para mim, assim, ó: quando você está orando, eu só saio daqui depois que eu recebo a minha oração. E isso, irmãos, eu fiquei muito feliz por conta disso. Eu achei muito interessante aquele rapaz que me dizia não gostar de ver, mas olha o interessante como Deus trabalha, irmãos, na vida das pessoas. Ele parou ali, irmãos, e ele falou assim: se eu vim fazer uma visita aqui na sua igreja, você me aceita? Eu falei: amado, a porta está aberta. Eu vou convidar minha esposa e a gente vamos fazer uma visita aqui. Não vale para você, não garanto para você que eu vou ficar aqui congregando com vocês, mas eu vou vir fazer uma visita. Não está lá, porque entrou ali, irmão, nós já consideramos a casa. Então, se for lá, vai ficar. Em nome do Senhor Jesus. E ele fica ali, irmãos. Toda sexta-feira ele para ali na frente, ele fica ouvindo o louvor, ele fica ouvindo a pregação. E encheu meu coração sim de alegria por ele ter falado aquelas palavras, irmãos. Você me aceita aqui, a minha casa é de Deus. Fique à vontade, a hora que quiser as portas está aberta. Então, povo de Deus, para agradecer ao Senhor, foi esse pequeno louvor. Claro que o Senhor merece isso e muito mais. Então, estou muito feliz sim por conta disso, irmão. Estou orando para esse homem aí, mas, irmão, o coração bom dele é bastante duro, mas para Deus não tem coração duro, não. Porque quando o coração é duro, irmãos, o Senhor vai e arranca aquele coração de pedra
e colocam no coração de carne, que enche da unção do Espírito Santo, e o nome do Senhor continua sendo glorificado. E eu estou orando para que isso aconteça. Queridos, a palavra de Deus vem dizer aqui nessa passagem que nós lemos, de um personagem por nome José, todo mundo conhece, todo mundo sabe a história desse menino. É um menino que era temente a Deus, um menino trabalhador, obediente ao pai, obediente à mãe. A palavra do Senhor diz que é para ser obediente pai e mãe, para que os seus dias sejam prolongados na terra. E eu creio, irmãos, que todos aqui somos obedientes, principalmente ao nosso Pai Celestial e aos nossos pais terrenos também, irmãos. E José, irmãos, era um menino bastante inteligente. A palavra de Deus diz que José, irmãos, ele criava inveja nas pessoas, principalmente nos irmãos. Mas era um menino da cabeça boa, irmãos. Menino inteligente, da cabeça bastante boa. O emocional daquele menino estava muito bem. O emocional, irmãos. Digo aí para os irmãos, no dia de hoje, na noite de hoje, quantas pessoas, irmãos, conturbadas, quantas pessoas precisando de psicólogo, quantas pessoas, irmãos, precisando de remédio para dormir, quantas pessoas precisando, irmãos, ficar tomando todos os dias remédios fortes para conseguir, irmãos, dormir ou coisa assim desse sentido. Mas nós não podemos ser desse jeito, irmãos. Nós temos que ser igual a José. O emocional daquele menino estava muito bom. Porque, irmãos, os próprios irmãos de José tentou contra a vida dele. O povo de Deus conhece essa passagem bastante. Os próprios irmãos de José tentou matar José. Venderam José como escravo. José foi parar, irmãos, na prisão. Mas, em momento nenhum, a Bíblia fala que José questionou contra Deus. É dessa maneira, irmãos, que nós temos que ser. Eu sei que é difícil. Você pode falar para mim, pastor Roberto, você não conhece a minha vida? Eu não conheço, mas o Senhor Jesus, Ele conhece, irmãos. O Senhor Jesus, Ele nos chamou, irmãos, porque Ele achou graça em mim e em você. Você não está aqui, irmão, porque você é bonitinho ou porque você é cheirosinho, não. Você está aqui porque o Senhor Jesus marcou esse encontro. Porque o Senhor Jesus olhou do céu e te viu e achou graça em você, achou graça na sua família. Ei, mas eu estou aqui, a minha família não está. Vamos orar para a sua família, vamos orar para a minha família. Eu também tenho um membro da minha família que não está na presença do Senhor. Mas eu creio que no nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, que eu e minha casa ainda vamos servir ao Senhor. É dessa maneira, irmãos. E José, irmãos, era um menino temente a Deus. Porque se José não fosse temente a Deus, se fosse um menino de oração, na primeira luta ele já tinha desistido. Quando os irmãos tentou contra a vida dele, ele já tinha desistido, irmão. Quando José foi parar na prisão, ele já tinha desistido. Quando jogaram José naquele poço, já era para José ter desistido. Mas José perseverou, irmãos. José continuou firme na presença do Senhor. É dessa forma que o Senhor quer comigo e com você. O momento hoje, irmãos, é de nós sairmos do mundo, nos retirarmos dos eventos do mundo e vir para um lugar como esse. Irmãos, essas cadeiras não eram para estar vazias. Esse lugar era para estar cheio do povo de Deus, se retirando do mundo, se retirando das festas aí fora e fazer uma festa aqui para o Senhor Jesus. Você pode acreditar que o Senhor Jesus já está presente aqui neste lugar, irmãos? Porque nós já convidamos o Senhor para estar aqui. Nos louvores nós já podemos sentir a presença do Senhor aqui mesmo. E a palavra do Senhor também diz: onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu se faço presente no meio delas. E nosso irmão José, irmãos, era um menino que orava, buscava a presença do Senhor, porque senão ele não conseguia. Os irmãos se lembram que ele foi parar na casa de Potifar? E ali, a esposa de Potifar tentou abusar desse menino. Ali eles inverteram os papéis, irmãos. Mas a esposa de Potifar tentou. E José, irmãos, um menino de Deus, um menino sábio, o emocional dele estava perfeito. E ele conseguiu, irmãos, a saúde
espiritual dele também estava em dias. Era um menino que orava. Se nós servirmos o Senhor e não oramos, irmãos, a palavra de Deus também fala que nós estamos doentes espiritualmente. Nós devemos ficar com o joelho no chão, o rosto no pó, pedindo a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Porque o irmão Satanás está aí fora tentando tragar o povo de Deus. É só dar uma brechinha que ele entra. Ele destrói casamento, destrói família. O intuito dele é esse, destruir. Mas o Senhor disse que veio para dar vida e vida com abundância. E nós acreditamos naquele Senhor Jesus que morreu por mim e por você. Olha o carinho desse Deus por mim e por você, irmão. Olha o carinho desse Deus por dar o Filho dele para morrer por mim e por cada um dos irmãos, pecadores, falhos e pecadores. Mas a palavra do Senhor também diz que Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Então, irmãos, se nós erramos, se nós desagradamos o coração de Deus, nós sim temos o livre arbítrio para pedir perdão ao Senhor. Nós temos ainda a oportunidade de pedir perdão para o Senhor Jesus. Deus, me perdoe que eu errei contra ti. E o Senhor, irmãos, Ele está de braços abertos para perdoar. E José era um menino de oração, irmãos. Eu creio que esse menino não ficava um minuto sem orar, porque olha a luta, olha a prova. Se fosse eu, se fosse cada um dos irmãos, eu acredito, irmãos, que não sei se nós suportaríamos, não, irmãos. Olha a luta que esse menino passou. Mas era o menino que buscava a presença do Senhor. É o menino que ele orava para que Deus pudesse mudar situações. Era o menino que orava para Deus fortalecer tanto o físico como o espiritual, dessa forma que nós temos que fazer. Senhor, a minha família precisa de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso de Ti bem mais que eu preciso do ar que eu respiro. Preciso de Ti, Senhor, bem mais que o alimento. Preciso de Ti bem mais que tudo. E José era assim, irmãos. E o Senhor deu a vitória para esse menino, porque ele perseverou, irmãos. De escravo, foi governador. Você está entendendo, irmãos, como esse Deus trabalha? Esse Deus trabalha de uma maneira que nós não conseguimos entender. Nós não conseguimos entender, irmãos, a maneira que esse Deus trabalha. Mas é por isso, povo de Deus, que nós temos que orar, pedir a misericórdia de Deus, para que Deus possa, irmãos, proteger a nossa mente. Irmãos, proteger a nossa mente, pensamentos, proteger o nosso coração, sentimento. Do coração que vem o sentimento, da cabeça os pensamentos, irmãos. Senhor, brinda, Senhor, me cobre com o teu sangue. É isso que nós estamos fazendo aqui, povo de Deus. Nós temos a oportunidade, irmãos, esses 3, 4 dias que vamos passar aqui na presença do Senhor, nós temos sim, irmãos, momento de sobra para nós ajoelhar em um canto, ajoelhar ali fora, ajoelhar no escuro, ajoelhar onde for, dentro da igreja, em qualquer lugar, irmãos, e pedir ao Senhor Jesus, porque só Ele. Porque, irmãos, nós vivemos uma guerra contra o inferno. Nós vivemos, irmãos. E se nós deixarmos de orar, Satanás, ele nos traga. E também traga a nossa família. Oramos pela nossa família, irmãos. Eu também quero falar para os irmãos que, igual o nosso irmão presbítero Rogério citou, Naamã, irmãos, era um homem complicado. Era um homem que não temia ninguém, era um homem que não se ajoelhava para ninguém, era um chefe, era um homem bravo, um homem de guerra. Mas para o nosso Senhor Jesus não tem isso não, meus irmãos. Para o nosso Senhor Jesus pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser como for. Os irmãos lembram que, igual o nosso irmão disse aqui, que ele era leproso. E era arrogante. E na arrogância, nosso Deus também não trabalha, irmãos. Aí nosso Deus precisa dar um jeito de quebrar, irmãos, aquela arrogância. E Naamã, ele achou que ele, por ele ser o chefe
ali da Síria, irmãos, para ele ser um homem importante, um homem de guerra, ele ia chegar lá e ia falar assim: Eliseu, ora para mim, põe a mão na minha cabeça e repreenda essa lepra em nome do seu Deus, e essa lepra vai embora. Mas com Deus não é desse jeito, é da maneira que o Senhor quer. O irmão viu que quando Naamã chegou na casa de Eliseu, Eliseu nem atendeu ele, irmãos. Eliseu nem saiu para fora. Geazi vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Aí Geazi foi lá, irmãos. Ei, vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes. Só que o homem era acostumado, irmãos, se banhar em água cristalina, águas puras, águas limpas. E aquele rio lá ele achou que era suja. Era sujo aquele rio. Olha a arrogância, irmãos. Olha como esse homem era arrogante. Mas é desse jeito, irmãos. 7 vezes para o orgulho ser quebrado. E ele teve que mergulhar, irmãos, para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida dele. Ele teve que mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Mergulhou a primeira, nada a segunda, a terceira, quinta, sexta, e na 7 vezes, irmãos, o homem saiu com o corpo perfeito. A palavra de Deus fala que o corpo dele saiu como o corpo de uma criança, limpo, purificado. Mas teve que se humilhar, irmãos. Com Deus é assim. Com Deus não adianta empinar o narizinho, não escutar o peito, não, irmão. Com Deus é com a cara no pó. Se você quer vitória, você tem que estar com a cara no pó, o rosto no pó. É assim que o Senhor trabalha, irmãos. Povo de Deus, igual eu disse, essas cadeiras eram para estar cheias de jovens, era para estar cheia de gente, mas estão muito fora, irmãos. E amanhã? Quantos pais, quantas mães estarão chorando por conta dos seus filhos? E nós, irmãos, pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui com os nossos filhos, pedindo para que o Senhor nos proteja, para que quando esses eventos acontecerem fora, irmãos, nós tirarmos os nossos filhos desses local, porque aí, irmãos, não é o servo de Deus. Irmãos, temos que nos humilhar, para que nós podemos ver os nossos filhos, as nossas filhas, a nossa família de pé. Nós precisamos estar de joelho. Só dessa forma, irmãos, pedindo a graça do Senhor, pedindo que o Senhor repreenda o nosso mal. Não é igual Naamã, o peito estufado, não, de maneira nenhuma, irmãos. Se nós formos igual Naamã chegou na casa de Eliseu, nós não vamos receber nada. Mas Naamã chegou ali daquela forma, irmãos, porque Deus queria tratar com ele. Homem bravo, Deus trata assim, irmãos. Eu conheci uma pessoa, irmãos, um rapaz que ele se dizia bastante bravo, bastante na gíria, lá fora, irmãos. Ele dizia que ele era ladrão. Eu sou ladrão, eu moro lá em... Mas, e daí? Só que nós começamos uma conversa, irmãos. Começamos uma conversa e eu falei do amor de Jesus para ele. Irmão, eu achei até interessante que não demorou muito para o ladrão chorar. Chorou rapidinho, irmãos. Porque quando o Senhor entra na causa, irmãos, não tem ladrão, não tem... Chora. Sentiu a presença do Senhor, chora e não é assim que o Senhor trabalha, irmão, de uma forma que nós não vamos entender. Agora, se o Senhor falar, ei, vai falar lá para o ladrão lá, vai lá, irmãos. É ele que se responsabiliza. Se o Senhor fala, vai, vai. Se o Senhor fala, vem, vem. Às vezes, irmãos, o Senhor fala para ti, vai, você não vai. Às vezes o Senhor fala, vem, você não vem. Sabe que Deus disse para Jonas, irmãos? Vai, Jonas. Aí Jonas não foi. Aí sabe que Deus falou para o peixe? Vai lá e pega Jonas, mas engula ele e traga ele até onde eu quero. Aí o peixe foi lá, irmãos, tragou Jonas. Jonas ficou 3 dias dentro do ventre do peixe. E a palavra de Deus diz que Jonas considerou aquele lugar o inferno. E lá do inferno, irmãos, ele clamou ao Senhor.
E o Senhor teve misericórdia da vida dele. Se o Senhor mandar, vai. Se ele não mandar, vai. E Jonas foi de carona, viu, irmãos? Porque o peixe foi, deu uma carona para ele por 3 dias, irmãos. Teimosia, desobediência. Isso, irmãos, eu leio essa palavra, essa passagem, eu fico muito assim, eu fico pensando, ao trabalhar desse Deus como que é. O Senhor permitiu que Jonas ficasse 3 dias dentro da barriga do grande peixe. E depois, ainda Jonas teve que ir lá fazer a vontade do Senhor. Se tu não vai pelo amor, tem que ir pelo amor. E Jonas foi desse jeito, irmãos. Fez a vontade do Senhor, não querendo, mas fez. E o nome do Senhor também foi glorificado ali naquele lugar. É assim que o Senhor trabalha na minha vida e na vida de cada um dos irmãos. O Senhor tem um projeto na minha vida e na sua vida, irmãos. Nós estamos aqui porque o Senhor escolheu a mim e a você, a dentro, irmãos. Porque senão era para nós estarmos aí fora. Fazendo o quê? Não sei, irmãos. Aí, irmãos, aí fora, se o Senhor Jesus volta e nós estamos aí no mundo, para onde nós vamos? Porque, irmãos, viver sem Deus, nós até vivemos caminhando. Cai ali, levanta ali, cai ali, levanta lá. E vai caminhando sem Jesus. Batendo a cabeça aqui, batendo a cabeça lá. Agora, irmãos, uma pergunta que eu digo: e se partirmos para a eternidade sem o Senhor? É sofrimento eterno, irmãos. Se partirmos sem o Senhor, se o Senhor voltar hoje e nós estivermos na presença do Senhor, nós partiremos com o Senhor. Se nós não estivermos na presença do Senhor, irmãos, é sofrimento eterno. Porque céu, irmãos, é para os santos. O inferno é para os rebeldes. Então, povo de Deus, continuar firme na presença do Senhor. Caminharmos firme. Não é fácil. Servir a Deus não é fácil. O Senhor disse que não ia ser fácil, irmãos. Mas a todo momento Ele está ali comigo e com você, irmãos. A todo momento, quando você achar, quando você pensar que está sozinho, lembre que o Senhor Jesus morreu por ti. E Ele disse, irmãos, estarei convosco até a consumação do século. Então Ele está comigo e com você. Mas o Senhor subiu para o céu? Sim, mas Ele deixou a pessoa bendita do Espírito Santo aqui na terra. Ele deixou o Espírito Santo aqui conosco, irmãos. É o Espírito Santo que convence a mim e a você do eu. É por isso que, quando nós pensarmos que estamos sozinhos, irmãos, lembre que o Espírito Santo de Deus está conosco. Sempre, irmãos, sempre. Então, o povo de Deus, não saia de casa antes de pedir a proteção do Senhor. Deus, estou indo trabalhar. Senhor, estou voltando a trabalhar. À tarde, irmãos, Senhor, me guarda, me protege, Senhor. Me livra. É dessa forma, irmãos. Nós temos que ficar 24 horas ligados. Eu sei que não conseguimos, irmãos, mas precisamos. Precisamos da graça do Senhor, precisamos da misericórdia de Deus. Só assim, irmãos, para nós ter uma vida espiritual saudável, uma vida emocional saudável também, porque, irmãos, um menino de aproximadamente 16 anos, uma pessoa pedindo oração porque tem depressão, irmãos, 16 anos para 17 anos, é muito triste. A depressão, irmãos, ela afeta até a alma. E ela não afeta só uma pessoa, irmãos. Então, o mundo está complicado, irmãos. Essa doença está alastrada. Muita gente com essa enfermidade, com essa doença, mas tem um remédio, irmãos. Sim. Não é o comprimidinho, não, é o Senhor Jesus. Os comprimidos, irmãos, só vai camuflando. Esses remédios só vai camuflando. Mas a libertação vem do nosso Senhor Jesus, o Criador dos céus e da terra. Só do Senhor Jesus. Aí, irmãos, no meu trabalho, tem um senhor
que ele fez todos os procedimentos para ser padre. E nós conversando ali, ele é muito calmo, a gente conversando, e ele falando de Deus, coisas assim, irmãos. E eu falei, puxa vida, já que ele entrou, pastor, eu achei que ele era crente também, porque ele estava falando de Jesus, de Deus. Aí nós conversando, e ele falou que fez todos os procedimentos para ser padre. Eu achei muito interessante, contando as experiências dele, só, irmãos, que ele veio pedir oração para o pastor. Aí que eu achei interessante, irmãos. O padre está passando os problemas, uma dificuldade, aí veio pedir oração para o pastor, irmãos. Ele sabe que é só o nosso Deus que cura, é só o nosso Deus que liberta, é só o nosso Deus que restaura, é só o nosso Deus, ele restaura casamento, irmãos. Ele restaurou o meu casamento, porque o meu casamento estava falido. Mas quando eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, irmão, tudo mudou. Eu era uma pessoa, irmãos, que vivia aí nesse mundo, jogado, desprezado, rejeitado pela sociedade, irmãos, fazendo tudo aquilo que Satanás queria. E a família, abandonava a família para ficar no mundo. Mas, irmãos, olha como o Senhor, Ele trabalha, irmãos, no impossível, irmãos. Para o homem é impossível. O Senhor, Ele vê aquelas coisas loucas do mundo, irmãos, e traz, irmãos, para a igreja, para a casa dele, dá um banho, enche do Espírito Santo de Deus e coloca para falar da palavra do Senhor. Quando que eu imaginei estar falando da palavra do Senhor aqui, irmãos? E hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui. É por isso, irmãos, que eu sou grato a Deus. É por isso, irmãos, que todos os dias eu agradeço ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor todos os dias, irmãos, por Ele ter me tirado do lamaçal do pecado, por Ele ter me tirado desse mundo, irmãos, que esse mundo não tem nada para nos oferecer. Eu dava um passo para frente e 2, 3 para trás. Mas hoje não, irmãos. Hoje estou aqui adorando o Senhor Jesus. Eu sou muito feliz por isso. E desse Deus eu não largo nunca, irmãos. E aconselho também os irmãos a não largar esse Deus, porque Ele é misericordioso. Uma vez que você entregar a sua vida para o Senhor Jesus e sentir a presença dele, irmãos, você não volta mais para esse mundo. E esses homens, irmãos, que eu citei aqui na Bíblia aqui, eles foram abençoados por Deus. Os irmãos sabem, José, ele morreu de velhice, irmãos. E toda a vida dele, depois que ele saiu dessa luta, irmãos, foi abençoado por Deus. Agora hoje, povo de Deus, nós vamos passar luta, com certeza. Eu e você, nós passamos lutas. Mas o Senhor Jesus está conosco, irmãos. Nunca esqueça que o Senhor está conosco. Amém, povo de Deus? Nunca desista, irmãos. O Senhor chamou você chamou a mim. Não foi para nós ficar sentadinhos no banco. Foi para nós levar a palavra dele. O Senhor disse que é para pregar a palavra dele a toda criatura. A palavra do Senhor diz, toda criatura, quem crê e for batizado, será salvo. E quem não crê, será condenado. É a palavra do Senhor que está dizendo. Amém, povo de Deus? Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Eu convido o povo de Deus que fique de pé em nome do Senhor Jesus. Quero fazer uma oração junto com os irmãos para nós encerrarmos o trabalho desta noite e também, irmãos,